E Seria muito mau. já estamos aqui neste live, não é? Hoje sentimos necessidade de inovar um bocadinho e, portanto, este live, na verdade, é um falso live, é um falso direto, mas acredito que vai funcionar ainda melhor. Estamos aqui com o Vasco Dantas e a Sofia Brito, em representação do Duo Reencontros, para a 6ª conversa do Pandemónio. Já são 6, é inacreditável isto. E hoje, pronto, esperamos que quem nos está aqui a acompanhar hoje tenha também já visto as conversas para trás. Estas conversas surgem perante a necessidade de conhecer as pessoas por detrás das obras artísticas, que é numa altura em que a cultura vem sendo reduzida à mera produção e esquecemos tão facilmente as pessoas que estão por detrás disso. Pareceu-nos particularmente importante dar essa visibilidade, essa voz também às pessoas que fazem, que compõem este setor. Portanto, para quem não vos conhece, eu se calhar começava por ti, Sofia, uma pequena apresentação de quem é a Sofia e como é que este duo, que és tu e a Ingrid, se juntou. Bem, eu sou a Sofia, a Ingrid é a pianista do duo. Como é que nós nos juntamos? É muito engraçado porque eu fui aluna dela, ela foi minha acompanhadora na Artav. Depois eu segui para a universidade, licenciatura, mestrado, etc. Entretanto, trabalhei com ela em Guimarães. Depois saí de lá e persegui os meus estudos. E em Lisboa, há 2 anos atrás, ela foi fazer, salvo erro, acompanhamento naquele masterclass do CCB. E jantamos, estivemos juntas, que nós fomos sempre muito, muito amigas, na verdade. E ela tem ideias muito malucas, honestamente, porque eu nunca me iria pôr a tocar a solo constantemente, é muito cansativo. E não é a minha ideia, ou seja, não era a minha ideia inicial, sempre foi orquestra e pouco mais, porque realmente fazer um recital do oboé, para mim, é agressivo, fisicamente. E foi ela que disse, porquê é que nós não nos juntamos e fazemos música? Então o duo realmente surgiu num jantar de amigas, super chill out, na boa, super descontraídas, a querer fazer música. Pronto. O duo funciona, ou a ideia principal foi mesmo fugir um bocadinho à realidade, porque a nossa realidade de artistas e que tentamos implementar projetos, e acho que o Vasco vai estar de acordo, de certa forma, com aquilo que eu vou dizer, é difícil em nome individual. E tentar conseguir concertos é igualmente difícil e que acreditem no nosso trabalho e no nosso mérito. E então o duo tentou usar a necessidade de perguntar aos compositores portugueses se querem compor e os que já têm composições portuguesas para o oboé e piano, se querem e se precisam de alguém que passe a palavra, ou seja, que haja um intermediário para o fazer. E então o duo surgiu exatamente isso. Tocar música portuguesa, porque eu sou portuguesa e a Ingrid trabalha em Portugal há muitos anos, e checa porque ela é dessa nacionalidade e porque não jogar um bocadinho por aí, que é diferente. Por exemplo, e no programa do oboé nós temos o Pavelas, que é espetacular a obra e é pouco tocada, por exemplo. E em música portuguesa nós temos Eurica Rapatosa, Nelson Jesus, pessoal jovem, Sérgio Azevedo, com obras e que nunca são tocadas. Então foi por aí. E especialmente foi a amizade mais esta questão de fugir um bocadinho à realidade, na verdade. É curioso estás a referir este aspecto do lado internacional do vosso trabalho, porque vocês pretenderam juntar tanto tudo o que é, digamos, uma certa Portugalidade, mas ligada à música erudita, e ao mesmo tempo também a tradição checa. E o teu próprio percurso foi muito marcado por esta internacionalização, não é? Tu andaste um bocadinho aí pela Europa fora, que aliás é um traço comum aqui com o Vasco, mas o Vasco até é pelo mundo todo, portanto se calhar agora passava a palavra para ti, Vasco, para tu nos falares um bocadinho sobre aquilo que tem sido o teu percurso. Sim, olá às duas. O meu percurso, pronto, começou em Portugal, sou português, sou do Porto, estudei no Conservatório de Música do Porto e aos 18 anos, quando optei por seguir música, ingressei em Londres, que foi onde estive a viver durante 4 anos, fiz licenciatura lá e após
esses 4 anos, optei por mudar para a Alemanha, e onde fiz o mestrado e onde ainda estou a fazer o doutoramento, na cidade de Münster. E pronto, digamos que há 10 anos que saí de Portugal, no fundo, já não estava em Portugal tantos meses seguidos, há bastante tempo, já não me lembrava. E, e tenho estado, felizmente, tenho estado a viajar bastante por todo o mundo nos últimos anos, nos últimos 5, 6 anos, para concertos, para projetos artísticos, e pronto, tenho essa sorte de poder combinar o meu trabalho e algo que eu gosto também com viagens e experiências super enriquecedoras, tanto culturais como humanas. Não, mas é importante aqui frisar, tu já estiveste, não sei se é em todos os continentes, mas não é em todos, é em quase todos os continentes, estou certa? A Antártida é um continente, por isso não posso ser todos. Pode contar. Tens que arranjar lá um projeto artístico agora. Tenho que arranjar Trabalhar um alguma coisa, projeto de inclusão. Não, Exato. mas é curioso frisarmos este ponto, porque é que eu estou a fazer? Porque nós assistimos, de certa forma, a uma tendência que surge principalmente de uma forma mais marcada na música erudita, de um jovem adulto, ou ainda se calhar não tão adulto, que queira realmente implementar uma carreira na música erudita, e esse percurso passa sempre, de alguma forma, por ir para fora. E isso muitas vezes é encarado de uma forma negativa, como se as coisas não fossem boas o suficiente aqui, como se as escolas, por exemplo, não fossem boas o suficiente aqui. Mas eu creio que a questão não é essa, porque digamos que uma informação que toda a gente que passa por esse percurso tenta reiterar. Não fui para fora estudar porque o ensino aqui não me satisfazia, fui para fora estudar porque tinha outras oportunidades lá fora. Foi também o vosso caso? Por exemplo, no meu caso, eu concordo totalmente. Eu acho que não tem nada a ver, nós podemos ou não ter professores cá excelentes, ensino excelente, claro que no ensino artístico, em particular no aperfeiçoamento do instrumento, depende muito do professor, não interessa tanto se calhar a universidade, depende do momento na carreira em que estamos, se calhar. Mas o facto de ir para fora e o facto de ir para um meio diferente artístico, se calhar é muito maior, no caso de ser um país da Europa Central, por exemplo, onde a maior parte dos portugueses têm ido estudar, só o facto de estarmos com outras nacionalidades, porque essas escolas também têm a particularidade de terem montes de alunos internacionais, só isso vai nos enriquecer muito mais, tanto na perspectiva musical como humana. Vamos criar uma rede de contactos logo a partir do primeiro ano de licenciatura. Tudo isso, e depois o facto de estarmos se calhar numa cidade mais cosmopolita, como foi o meu caso em Londres, de ter uma oferta cultural gigantesca, que se não tiveres cuidado estás sempre a ir a concertos, nem tens tempo para estudar, porque a oferta é mesmo gigantesca, e tudo isso permite que de um dia para o outro está um professor famosíssimo a dar uma masterclass na tua faculdade, tu podes simplesmente entrar numa sala e assistir, e é o Lang Lang, por exemplo, uma coisa normal. Tudo isso traz outras coisas que, mesmo que o professor do instrumento individual seja ou não seja melhor do que um em Portugal, pode acontecer de não ser, obviamente, toda essa abrangência em redor vai-te beneficiar também. Tu concordas, Sofia? Porque tu também já estiveste por Espanha, estiveste pela Alemanha, foi isso também? Sim, exato. Concordas com Não, sim, absolutamente, concordo com aquilo que o Vasco diz. Por exemplo, eu falo em questão pessoal, eu saí de Portugal, não foi por ter maus professores em Portugal de todo, foi mesmo uma questão pessoal, eu queria arriscar, ir para fora, eu queria saber como é que era lá estar na primeira pessoa e não só ouvir o comentário dos meus colegas, queria saber como é que eu iria reagir. Isso foi uma das coisas que eu realmente quis. Depois, como o Vasco disse, é uma questão de tens imensos concertos, as escolas são perto, tu dás-te bem com a classe de outra escola, tu vais assistir às audições e tu vês um nível fantástico, tu consegues no final das audições estar a conversar de forma produtiva
e não de forma pejorativa daquilo que tu ouviste. Senti muito mais apoio, honestamente, na evolução individual também e humana no final de cada concerto. As pessoas estão mais predispostas à cultura. No caso dos sopros e instrumentos, pronto, de orquestra, eu estando em Berlim ou estando no centro da Europa, a possibilidade de fazer provas para orquestra é de 10, vamos supor, enquanto em Portugal é de 2 em 2 anos. E tu fazes 10 num ano. Ou seja, tu realmente estás no campo a trabalhar para aquilo que realmente queres. E aí te tiras, sei lá, todos os teus bichinhos e os teus monstros, que tu és pequenino, vens de um país pequenino, ou a humildade mantém-se, mas realmente tu és como os outros e tens o mesmo direito e a mesma possibilidade de o fazer. E vocês sentem isso? Sentem que quando os portugueses lá fora, os músicos portugueses lá fora, são vistos em pé de igualdade em relação a músicos que se formam em países com uma tradição cultural muito mais vasta e muito mais estruturada que a nossa? Bem, eu acho, na minha opinião, que os portugueses agora estão mais valorizados, digamos assim, do que antes, porque realmente é uma qualidade enorme. Eu falo dos sopros porque é com quem eu estou muito mais à vontade e vamos falar de naipe de trompas, por exemplo. Honestamente, para mim, são um dos melhores naipes que vão para fora. Oboés e em aspas, obviamente, mas não queria estar a falar do meu instrumento. Ou seja, realmente existem aqui o estudo, ou seja, o ensino secundário, digamos assim, é muito forte. O ensino universitário igualmente é forte. Eu acho que o que faz falta é a cultura que não existe, honestamente, e a oportunidade de tocarmos enquanto lá existem. E então, tu chegas lá e tens um nível fantástico que supostamente não estavam à espera. Eu tive uma oportunidade de falar com alguns colegas em Zurique quando estive lá a fazer aulas individuais e disseram-me, um professor de instrumento, que nas provas de acesso preferia um português não tão estrela Michelin, vamos por assim, do que um excelente músico de outra nacionalidade, porque os portugueses são humildes e trabalham, para além do nível que já possuem. Então, pronto. E o que é que tu achas, Vasco? Também concordas com esta posição? Eu nunca senti nenhuma depreciação pelo facto de dizer que sou de Portugal, pelo contrário, mas senti, pronto, como eu saí de Portugal em 2010, são 10 anos, e eu noto nesses 10 anos alguma diferença, de quando estava lá em 2010, por exemplo, em Londres, e agora desde que fui para a Alemanha em 2014, ao longo desses 10 anos senti um maior conhecimento sobre o país, pronto, como tudo. Portugal também explodiu um bocado em termos de turismo, em termos de visibilidade, e isso ajuda também um bocado no individual, no português individual que está fora. E eu acho que, pronto, no mundo da música temos imensos portugueses aí para fora com excelente qualidade, e isso prova que por si só que o ensino em Portugal é bom, porque senão eles não conseguiriam entrar lá fora com alta qualidade, e acho que Portugal fica beneficiado pelo facto de ter portugueses que estão fora. Agora, o facto de eles irem para fora e não terem espaço para poderem regressar e trazer a mais-valia de novo para Portugal, é que eu acho que é algo que deve ser discutido, não o facto de ir para fora, porque o facto de ir para fora é digamos que é uma importação e exportação simultânea, que a pessoa vai para fora, mas também está a ir buscar conhecimento que depois poderia vir trazê-lo para Portugal. Mas se não tem espaço para isso, claro que acaba se calhar por ficar fora. E a maior parte dos meus colegas com quem eu falo, se pudessem optar em iguais circunstâncias, escolhiam logo Portugal. Mas muitas das circunstâncias não são as mesmas e depois outras coisas também pesam. Então vamos falar sobre isso, porque num ponto, num preâmbulo, digamos assim, interessava-me mesmo, para quem não conhece tão bem este meio, frisar esta diferença, porque as pessoas têm tendência a achar que quando um jovem adulto em idade escolar vai para fora à procura de um aperfeiçoamento académico, neste caso também artístico, é porque não o encontra em Portugal. E nós que estamos dentro do meio sabemos que não é assim, por isso é que eu quis abrir este preâmbulo. Na realidade é uma coisa que, mesmo não só cá, mesmo músicos de outros países da Europa e até de outros sítios, frisam que este processo de ir buscar não só conhecimento, mas também experiências do ponto de vista humano,
é absolutamente essencial na formação do músico em termos globais. O que é importante reter é o que é que acontece depois dessas pessoas quando sentem que já estão no sítio onde queriam estar e querem regressar ao seu país e acrescentar valor artístico e cultural nesse país. E tanto um como o outro frisaram que em termos de oportunidades aqui não é uma realidade muito tangível e nós sabemos que, pronto, nos últimos dias a cultura tem sido especialmente abordada nesse prisma, no prisma de do próprio país não salvaguardar a sua comunidade artística e principalmente no decurso desta semana. E eu queria que se calhar me falassem um bocadinho sobre isso, o que é que pensam disso? Há bocado a Sofia referiu que no fundo o que falta é um certo pensamento em rede, as próprias escolas não comunicam entre si enquanto rede, portanto também depois não tentam conseguir de certa forma algum cruzamento que permita empregar aquelas pessoas numa orquestra. Não há esse pensamento em rede, não existe em lado nenhum da cultura em Portugal, mas que mais lacunas é que vocês identificam? Por exemplo, eu acho que desde os anos 90, que é o resultado da nossa geração, eu acho que houve um ótimo, é a parte positiva, acho que houve um ótimo investimento no melhoramento do ensino artístico em Portugal. E a prova disso é a nossa geração, que se calhar a primeira, que em massa tem bastante qualidade. A qualidade também já existia, mas eram menos pessoas. E de repente tens uma geração que tens muita gente com alta qualidade a nível mundial. Pronto, essa parte foi bem feita, mas depois acho que ficou atrasado foi o degrau seguinte, que foi criar emprego para essa alta qualidade que está a ser formada. Como é que isso deveria fazer? É com mais investimento na cultura, mais educação da cultura no nosso povo, e sem isso, claro que estamos a criar mão de obra, instrumentistas, músicos, que não têm local cá, porque não há consumo suficiente para eles. E aí eles têm que ir para fora, porque o ir para fora, lá está, não é uma coisa má, e um músico vive de experiências entre outras pessoas, faz parte da música, é isso. Por isso, o ir para fora é sempre uma coisa boa, mas o poder estar baseado, se calhar, em Portugal, só seria possível se a oferta cultural conseguisse ser maior, mas para isso também vamos precisar de mais público. E o que é que vem primeiro? Eu acho que o investimento é necessário para que comece a haver mais público e mais necessidade, porque nos poucos sítios que se vê algum investimento, as pessoas imaginam, não, os conselhos vão estar vazios. Não, não estão, e mesmo em cidades do interior que têm sede de oferta cultural, quando vai uma orquestra lá, os auditórios estão cheios a abarrotar. Por isso, porque é que não se faz mais? Isso é essa parte que eu não entendo. Sofia, tu se calhar podes, como há bocado falaste das dificuldades que enquanto duo, não é? Enquanto o duo Reencontros encontra dificuldades na promoção dos seus próprios concertos, de conseguir quem queira realmente comprar esses concertos. Podias falar sobre isso? Sim, falta, na minha opinião, é difícil chegar, digamos, a um promotor que olhe para o duo, olhe para um instrumentista a solo, olhe para a música erudita como que deveria pertencer à agenda cultural. De um espaço, pode ser uma biblioteca que tenha um piano, pode ser um auditório enorme, pode ser um auditório pequeno, isso é indiferente para mim. Eu acho que nós, músicos, nós temos que chegar ao público. Eu venho de uma família humilde e que não percebem nada de música, a não ser que gostam e é bonito e é feio e é brutal vir daí, porque realmente põe os pés assentes na terra, que é para que é que eu estudo, para que é a minha formação? Para ter público, é indiferente, seja ele que tem capacidade para ouvir a música erudita e perceba, ou seja simplesmente uma pessoa porque simplesmente quer ir ouvir. A música é para isso, serve exatamente nesse sentido, é para ir ouvir, gosto ou não gosto, não é preciso elaborar. E acho que a agenda cultural dos conselhos, câmaras, mesmo de alguns espaços privados ou fundações, está muito fechada ao pessoal que já tem muitos anos de experiência ou tem nome e não abre a nós, a juventude, digamos assim, adultos, mas jovens, que querem realmente fazer música. E como o Vasco disse, para mim, enquanto individual e para o duo, tocar em Almada, em Tomar, em Porto Alegre, no Alentejo, seja onde for, para nós é indiferente o sítio. Nós precisamos é ter público e ter lugar para o fazer. É curioso estás a dizer isso, porque nós quando assistimos, ainda no âmbito da música, mas mais ligada à música
ao rock, à música alternativa, ao indie, todas essas vertentes têm, digamos que, estruturas que, melhor ou pior, apesar de tudo, conseguem orientar, acho eu, os seus artistas num sentido que nós na música erudita ainda não conseguimos. Porquê? Porque não é muito comum, aliás, eu nem sei, se calhar estou a cometer alguma gafe, mas eu não conheço um agente na música erudita em Portugal. Se calhar até há e não quero estar a ferir suscetibilidades, mas eu não conheço nenhuma label que trabalhe especificamente só com este nicho, não conheço nenhum, quer dizer, como nós temos estruturas no resto, não é? Este tipo de estruturas não existem e cabe aos músicos fazer esse trabalho, serem os seus próprios agentes, mas ao mesmo tempo não fomos treinados para isso, portanto às vezes também encontramos essa dificuldade. Na própria interlocução com os promotores, como tu estavas a dizer, Sofia, quer dizer, como é que tu consegues promover-te se as pessoas não estão dispostas a ouvir o teu trabalho? Isto é uma discussão que importa particularmente hoje. Porquê? Porque hoje, atravessando este período pandémico ou pós-pandémico, não sei muito bem em que fase é que estamos agora, pronto, realmente aquilo que se tem assistido é um tentar salvar, digamos, uma situação de crise humanitária em que as pessoas ficaram sem trabalho por imposição estatal, portanto a comunidade artística ficou impedida por lei de trabalhar, tendo em conta as condições em que o faziam, ficaram sem rendimentos e em termos de apoios sociais por parte do governo, aquilo que nós temos assistido ao contrário de outros setores, é que os apoios destinados a suprir esta crise humanitária vão sempre no encontro de apoios à criação e não apoios sociais. Isto enquadra-se muito no que estamos a falar, porque no vosso nicho, não é? No vosso nicho de mercado, já era difícil contratualizar concertos. Como é que vocês conseguem candidatar-se a um apoio à criação quando, à partida, o modelo de espetáculo, digamos assim, ou de objeto artístico que oferecem é uma coisa mais estanque? Como é que, se calhar passava a palavra a ti, Vasco, como é que têm enfrentado este cenário? Bom, eu acho que em termos desses apoios, o primeiro erro é confundir apoios sociais com apoios à criação artística, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, apesar de ser confundida em Portugal. Numa situação pandémica em que as pessoas se veem impossibilitadas de trabalhar por lei, um apoio à criação artística não vai substituir nada. Ele existe, já existia e é bom que existam. Mas nesse momento em que de repente, de uma semana para a outra, ou de um mês para o outro, os artistas não perdem o seu rendimento, sobretudo aqueles que são freelancers a 100%, e para obterem qualquer rendimento têm que criar um bailado, têm que criar uma ópera, enquanto estão em casa, se calhar a contar tostões para ir ao supermercado. Eu acho que isso não cabe na cabeça de ninguém, por isso eu acho que esse é o primeiro erro. O segundo erro é, na minha opinião, eu lembro no início de carreira, ainda cá em Portugal, e se calhar toda a gente passou por isso, de dizermos que somos músicos e a ver se é aquela piada, não é? De não, mas o que é que fazes mesmo a sério? Certo? Toda a gente passou por isso. E isso eu acho que aos poucos tem vindo a melhorar. Eu acho que cada vez me acontece menos e vejo muito mais valorização por parte da sociedade sobre aquilo que eu faço. No entanto, a parte legislativa está mais antiquada do que a sociedade, porque a parte legislativa está a funcionar como a sociedade, se calhar, ainda via o músico como alguém que, pronto, é um hobby, é um passatempo. Então, dessa forma, por exemplo, nos apoios sociais, é confundido a palavra trabalho com remuneração, porque um artista trabalha todos os dias, mas se calhar é remunerado uma vez, em 6 meses, porque está a trabalhar para um projeto. E o projeto é pago de uma só vez, numa só tranche, não é pago mensalmente. Pronto. Então, porque é que essa pessoa há de ser menos do que outra que recebe, se calhar, exatamente igual, mas dividida em 6 meses? Isso eu não percebo. Isso é um preconceito que vem na cultura, que na sociedade, entretanto, está a desaparecer, mas na legislação continua lá, que é confundir remuneração com trabalho, e um trabalho irregular, uma remuneração irregular, mas que corresponde a um trabalho regular, como é o caso dos artistas, muitos deles, não é vista com os mesmos olhos de um trabalho das 9 às 5 vezes por semana.
É curioso frisares isso, porque eu ainda, pronto, eu tenho andado em cima deste assunto, como creio eu qualquer pessoa dentro da comunidade, ainda não tinha visto, ainda não tinha ouvido ninguém usar essa expressão, ou seja, fala-se muito, porque o trabalho destas pessoas, destes profissionais é irregular, o trabalho é irregular, o trabalho não é regular, a remuneração é que é irregular, não é? O trabalho continua a acontecer e eu acho que é muito importante pôr a tónica aí, porque é um trabalho que não se vê. Não, ninguém nos vê em casa a estudar e a ouvir, a selecionar repertório e a pensar, é só a parte de, sei lá, fazer uma candidatura, por exemplo, que é uma coisa que nunca ninguém nos ensinou a fazer. Exato. E que agora de repente todos temos que saber fazer, candidaturas, apoios, e só esse processo, conseguir fazer uma memória descritiva de um projeto, só o processo de tentar mandar demos a editoras para ver se nos editam, quer dizer, isso é trabalho que não configura depois, se calhar no final, uma remuneração imediata, mensal, mas é trabalho e é muito importante colocar, acho eu, a tónica aí. Sofia, em relação a isto que estamos a discutir agora, tu também concordas com o Vasco, também achas que existe esta confusão entre o que é um apoio social destinado a suprir a subsistência das pessoas? Exato. Não, eu concordo plenamente com o Vasco. Sabes que às vezes eu tento explicar com algumas analogias e algumas comparações o que é a vida de um músico erudito, vamos pôr assim. Eu comparo porque me foi fornecida esta ideia e acho genial. Nós somos atletas de alta competição, quer queiram, quer não queiram. E as pessoas que vão aos Jogos Olímpicos, ou os futebolistas, que nós temos uma cultura de futebol brutal, e eu gosto de ver futebol, não estou nada contra, pelo contrário, adoro ver futebol. A questão é, eles treinam todos os dias, provavelmente mais de 6 horas por dia, só a questão do treino de 11 jogadores no campo, fora o ginásio, não é? E eles são pagos para isso. Mas eles só têm uma vez por semana um jogo, que creio eu são 90 minutos. Ok, vamos passar isto para a vida do músico. Provavelmente eu dou aulas, mas fora isso eu estudo, quando tenho algum concerto, 3 horas por dia, no mínimo. Fora todo o projeto de palhetas que nós oboístas temos de fazer e não sei o quê, fora a escolha de programa, etc., para chegar a uma hora de concerto daqui 15 a 3 semanas para fazer o concerto. Acho que é por aí. Nós somos exatamente uns atletas de alta competição, ou o pessoal que trabalha imenso, nadadores, para ir aos Jogos Olímpicos, que é uma semana e meia e tem várias fases, não é? Nós somos exatamente iguais. A questão é, em Portugal, como o Vasco disse, a sociedade realmente agora respeita-nos e é extraordinário de quando dizes eu sou professor de música, eu toco ao bué, as pessoas dizem, mas quando é que vais ter um concerto? Quando é que tu vais... É brutal, a diferença é enorme, ou seja, há 10 anos atrás brincava, mas estás a estudar o quê afinal? E para que é que serve isso? Pronto, acho que essa questão já, felizmente, nós já conseguimos ultrapassar. Agora, a confusão da própria legislação e do próprio Estado, aí sim, honestamente, eles é que precisavam de perceber a nossa vida, de estar no campo connosco, como deve ser, e perceber esta analogia dos atletas de alta competição e fazer exatamente a legislação como fazem para eles, porque é igual. No fundo, olhar para os profissionais do setor cultural como profissionais com os mesmos direitos, não é? Direito à assistência social na doença e perante a paternidade, Esta ter direito a dificuldade da subsídios, não é? pandemia, pois, esta dificuldade da pandemia, estamos todos de mãos Especificamente atadas. em relação a esta situação da pandemia, há ainda outro aspecto que eu gostava de frisar, porque tu afloraste um bocadinho, Vasco, que eu queria já aproveitar. Esta ideia, como é que vocês encaram esta ideia, porque para mim é mesmo, há um certo teor ideológico aqui por trás, de tentar dar assistência a pessoas que se viram sem rendimentos para comer, com famílias, enfim, com obrigações, com créditos, com rendas, com contas, com tudo, e o apoio que o Estado lhes garante, e estamos a falar de um setor que tem pelo menos 130 mil profissionais que mobilizam, segundo os números mais recentes, 6 mil milhões de euros anuais. Portanto, isto são os números mais recentes que têm vindo na imprensa. Até me custa um bocadinho a acreditar, porque pela maneira como as pessoas são tratadas não se diria isso. Como é que vocês encaram, ok, o meu governo criou agora aqui um fundo de emergência para a cultura. Esse fundo vai criar, portanto as pessoas estão sem saber muito bem como é que vão pagar a renda daquele mês
e alguém nos diz, olha, eu ajudo-te a pagar a renda daquele mês, mas tu tens que conceber aí um projeto. Como é que vocês olham para isto? É um bocado a continuação, é um bocado a continuação do que eu estava já a dizer. É outra vez esse erro básico de porque é que certos trabalhadores têm direito a uma medida que lhes chamam layoff, para dizer despedimento, pronto, mas remunerado, e outros trabalhadores, como os artistas, nem sequer se põe a questão de colocar layoffs. Nesta altura, por exemplo, já se pode realizar espetáculos, mas o governo proíbe que as salas tenham mais de 15% ou 20% ou 10% cheias de lotação. Ora, então estão a proibir que o espetáculo seja rentável, ou seja, se o promotor não tiver uma margem de lucro gigantesca, o mais provável é ter que cancelar. Ora, se o Estado está a proibir, porque é que não está a cobrir a parte que está a proibir? Porque, ou então faria o mesmo, era um layoff, que era pagar aos artistas que tinham concertos contratualizados e que não os podem realizar porque não há oferta, mas é por proibição do Estado não permitir o público. Mas mesmo que permitisse, provavelmente as salas de concerto não iam estar neste momento cheias, por receio de muita gente. Por isso era necessário esse apoio. Mas não existe. Para os artistas não existe qualquer tipo de layoff. A discussão nem é posta nos mídias portugueses. Não é porque a maior parte deles não tem contrato. Portanto, nem sequer é execuível. Ou seja, como a maior parte trabalha a recibos, não é? Não tem hipótese de recorrer a esse mecanismo. Mas é curioso, estás a falar dessa possibilidade, deixa-me pegar já nisso, de o Estado que proíbe uma alta percentagem de público num espetáculo, é o mesmo Estado que não cobra essa despesa, mas que ao mesmo tempo agora de repente sacou 30 milhões da cartola, ninguém ainda percebeu muito bem de que cartola é que aqueles 30 milhões saíram, para distribuir para as câmaras. Portanto, é um bocado contraditório, não é? Se há 30 milhões para distribuir pelas CIMs e pelas câmaras, pelos municípios no fundo, porque é que não há 30 milhões para garantir a programação que as próprias casas de espetáculo estão a tentar levar para a frente e isso vem um bocado de mãos atadas, porque é que não há esses 30 milhões para isso e há para outras coisas, não é? Claro, a questão nunca é se há ou não dinheiro, a questão é a prioridade, o que é prioritário para o governo, onde colocar o dinheiro que existe. Tem tudo a ver com essas prioridades e o setor cultural é um dos mais afetados e não está sequer no top 5 das prioridades do país e provavelmente está no top 5 dos setores mais fustigados, junto com o setor do turismo também e outros. Então, mas agora eu acho... desculpa. Desculpa, Martinha. Estamos pronto, a colocar a tónica numa situação dramática e é importante falar disso, mas ao mesmo tempo queria falar do revés da medalha. Portanto, nós no meio deste processo todo conseguimos juntar-nos aqui num coletivo que é a plataforma do Pandemónio para mesmo assim, perante estas dificuldades, tentar continuar a criar. E isto advém de uma pulsão natural que certamente nem todos sentirão, mas vocês sentem. Portanto, eu que se calhar agora dava-te novamente a palavra, Sofia, mas para falar deste aspecto, como é que tem sido, no meio de todo este cenário que nós aqui descrevemos, quase dantesco, como é que tem sido de repente integrar um coletivo que se dedica à produção artística multidisciplinar, enfim, tem sido um grande pandemónio mesmo. Um pandemónio. Bem, olha, entrar na plataforma, entrar neste coletivo, acho que para o DU foi mais uma portinha no sentido de publicar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós gostamos de fazer. Ou seja, estávamos todos fechados e estamos todos fechados e de mãos atadas, infelizmente, e sem dinheiro, como tivemos sempre a falar sobre isso. E acho que é uma forma, uma janela a dizer, olá, nós estamos aqui e nós, jovens, adultos, temos que viver e vivemos disto. Por isso façam o favor de ir ao YouTube, de ver as páginas, de pôr likes, de passar a mensagem. Passem a mensagem, por favor, porque nós é esta a vida que fazemos. Acho que é extraordinário e ser muito simples, porque esta plataforma deveria, a meu ver, passar para todo tipo de público, indiferenciado, porque nós temos um coletivo de artistas, não só de música erudita, dança, compositor, temos artes visuais, temos literatura, é um pandemónio mesmo. Pronto, acho que a arte em si deve em todo o sentido ser este conjunto e não só
o músico e o intérprete e o dançarino, mas de ser tudo em conjunto porque o público precisa. Nós estivemos todos fechados e era a cultura, era a literatura, era a música, era a dança, era tudo isto que fazia entreter a população portuguesa. Então façam o favor de, quando abrir as casas de espetáculo, possam ir, porque realmente foi isso que vos ajudou durante 2 meses, não é? Então pronto, nós estamos 24 horas, são 24 horas nisto, porque é a nossa vida, e a plataforma para nós, enquanto duo, fez exatamente isso, foi explodir um bocadinho, porque estávamos todos muito calados, e uma janela aberta de dizer, este é o nosso trabalho. E para ti, Vasco, o que é que tem sido? É bastante semelhante. A plataforma foi uma excelente iniciativa, permite ter mais visibilidade e felizmente, ou com alguma esperança, poderá até a partir daqui, não, a pandemia poderá acabar, mas a plataforma do Pandemónio poderá não acabar e a partir daí começar a ter outras iniciativas também, e ser engraçado por ter surgido nesta altura. Eu acho que a visibilidade é muito importante para os artistas, mas é a única coisa realmente neste momento que temos conseguido, porque depende de nós e das nossas próprias iniciativas, mas como dizem, a visibilidade não paga as contas, por isso isto é uma visibilidade que só terá retorno se depois as iniciativas para o setor cultural mudarem radicalmente, porque aí então a visibilidade poderá ter algum retorno mais tarde, que esse é o objetivo. Não, é curioso ouvir-vos falar nesses termos, porque de facto nós começamos agora a tentar transportar isto que estava num universo virtual para um plano físico, né? Materializar a coisa numa estrutura que realmente consiga pegar naquilo que é o trabalho de cada um e difundi-lo pelas iniciativas que já existem. Portanto, é importante frisar isto, nós já temos uma série de iniciativas no território, e concretamente a plataforma está com sede virtual em Braga. Já existem inúmeras iniciativas que depois precisam de se alimentar com o trabalho destes artistas, portanto o nosso salto neste momento passa muito por aí e é bom perceber até que ponto as pessoas que estão ligadas a isto acreditam realmente nesse projeto. Eu se calhar agora estamos assim já mais no segmento final e eu gostava de que se calhar vocês falassem um bocadinho sobre, mesmo perante as interrogações que continuam aqui, que projetos futuros é que vocês têm para este projeto? No teu caso específico, Sofia, para o Reencontros, as vossas ambições passam para onde? Eu sei que vocês já têm um concerto agendado. Já, felizmente já temos um concerto em Almada. O promotor foi a Câmara Municipal de Almada, porque nós tínhamos em fevereiro, só que entretanto por problemas de saúde nós tivemos que cancelar, e com este pandemónio todo e com esta pandemia nós pensaríamos que iria ficar tudo em stand-by só no próximo ano, mas como eles vão abrir a 1 de junho, eles pediram, voltaram a fazer o contacto para o Duo de Reencontros, por isso vamos fazer dia 13 de junho o concerto. Por favor, apontar já na agenda, dia 13 de junho, concerto do Reencontros em Almada. E depois, assim, nós temos uma ideia, temos 2 ideias, uma gravação de CD com a música portuguesa e música checa, e outra gravação de um CD de uma só compositor, que é a Sofia Mavrogonidou, que foi quando nós fizemos a tour. Ela sendo checa, sendo compositora, nós gostaríamos também de fazer a gravação das obras dela. Estes são os 2 projetos grandes, fora obviamente os concertos. Vamos promover concertos e ver até que ponto conseguimos alguns promotores para aceitar. Exato. E tu, Vasco, nós estávamos a falar de próximos concertos, tu tens um já amanhã, não é? Passar a transmitir aqui. Sim, tenho um já amanhã, que através de uma das plataformas também que surgiu nesta altura do pandemónio, que permite que os artistas possam ter a sua visibilidade, e o objetivo principal da plataforma é rentabilizar essa visibilidade através de concertos que já realizados ou por realizar. É RHI, a plataforma. Através da plataforma podem assistir ao concerto e dar o seu donativo. Agora, concertos presenciais, para já tive todos cancelados, como toda a gente. Felizmente, parece que em julho já poderei ter concertos.
inclusive é o triplo de Beethoven, porque é bom não esquecer que estamos no ano dos 250, Sim. o aniversário 250 de Beethoven, que infelizmente ficou muito esquecido. Por isso, o triplo de Beethoven, com a Orquestra Metropolitana, na Biblioteca Nacional em Lisboa, em princípio irá ocorrer. Depois outro concerto com o trio Estoril, que vai ser estreado, esse trio, que é com a Adriana Ferreira, flautista, e o Rui Lopes, fagote. Uau! Estamos a ter notícias em primeira mão, estou a adorar. Sim, que foi confirmado recentemente e esperemos que não volte atrás, claro que isso depende de muitos fatores. Quanto a projetos, eu acabei de lançar, coincidentemente foi durante este pandemónio, foi um CD novo, que foi um CD que se chama Poetic Scenes, cenas poéticas, que inclui música portuguesa, inclui música alemã, toda ela relacionada entre si. De alguma forma os compositores estão todos relacionados, compositores portugueses como Oscar da Silva, Eduardo Burnet, Rei Colasso, Viana da Mota, todos eles de alguma forma em torno do compositor alemão Schumann, ou foram influenciados, ou estudaram na Alemanha também, ou conheceram pessoalmente o compositor, e assim fiz uma coletânea de canções de Schumann, as cenas infantis de Schumann, e com fados portugueses também, para piano. E também, para não esquecer, as cenas portuguesas de Viana da Mota. Exato. Não, eu fiz esta cara porque as cenas infantis é assim uma das minhas absolute favorites all time, e então pronto, Sim, não sabia que ia ouvir isso, estou muito contente por saber que ouvi, porque o disco deve estar aí quase a chegar. Aliás, eu recebi agora um aviso que até acho que me vieram aqui entregar o disco hoje, Vasco, mas é? eu não estava para o receber, tenho aqui um aviso, se calhar ele está lá nos correios à minha espera. Não, é importante, eu gosto sempre neste segmento final das conversas de pandemónio, frisar isto, porquê? Porque é, de certa forma, inspirador perceber que, mesmo perante todas as dificuldades e todos os obstáculos, e têm sido muitos, demais, não é? A invisibilidade do teu próprio país, num dia, como tu dizias aqui há tempos, num dia está a entrevistar-te para a RTP porque tiveste a tocar no Carnegie Hall, e no dia a seguir há uma emergência, não é? É declarado estado de emergência e depois estado de calamidade, e tu, nesse ato, deixas de ser alguém que o teu país valoriza para passar a ser alguém que nem sequer se classifica como trabalhador. Isto é brutal, é desumano, e é, de certa forma, acho eu, uma marca de resistência, ver que mesmo assim estas pessoas estão agredidas pelo seu próprio Estado, continuam com projetos, ou seja, não se deixam abater, continuam a querer fazer e continuam efetivamente a fazer. Isso, acho eu, era uma nota de esperança com que eu queria terminar esta conversa. Por isso, muito obrigada aos dois. Obrigado. Por favor, não se esqueçam, fiquem atentos. Amanhã temos então esta transmissão do concerto do Vasco através da RHI. É preciso fazer o download da app, porque senão não conseguem ver, e por favor, estão abertos os donativos. Na sexta há mais outro concerto, mas desta vez é com o Vasco e com a Isabel Vaz no violoncelo. Exatamente. Portanto, tem aqui uma oportunidade dupla. E por favor, quem estiver ali na zona da Almada, dia 13 de junho, o do Reencontros vai estar então já em palco. Para já podemos também adiantar que a própria plataforma do Pandemónio está também a programar um ciclo de concertos já aqui bem pertinho, no Porto. Portanto, fiquem atentos que entretanto sairão também novidades. Muito obrigada por terem estado aqui comigo este bocadinho. E vamos continuar atrás daquilo que queremos, está bem? Exatamente. Há alguma mensagem que queiram deixar assim no final? Abro assim mais uns minutinhos para isso. No geral, eu acho que o mais importante para a comunidade artística é como a mensagem que estavas a tentar passar, que é a perseverança e continuar a acreditar em fazer aquilo que gostamos, porque se estivermos ainda mais unidos, se calhar, o setor artístico, conseguiremos melhorar o nosso próprio país e tanto os artistas como o público ficarmos todos a ganhar com isso. Muito, Sofia. Subscrevo aquilo que o Vasco disse. Acho que a união, acima de tudo, deveria ser prioritário para todos nós. A resiliência de todos. E
E apesar de ser difícil, que é realmente difícil não ter concertos e não ter dinheiro, nós estamos a falar de uma coisa muito importante, que é não termos dinheiro para viver. Estudamos muito, partilha, nós fazemos a nossa partilha, por isso não se esqueçam de fazer isso, mesmo a partilha. Acho que a partir daí alguma coisa há de surgir. Algo bom há de surgir. Vamos Muito obrigada a ambos. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada. Por estar connosco. Adeus. Tchau, tchau, Adeus. beijinhos. Tchau, tchau.